Olá, pessoal. Estamos aqui para iniciar a disciplina Psicologia da Aprendizagem, coordenado pela professora Valéria Amorim Arantes. Nessa disciplina, a gente vai entender um pouco melhor os processos de aprendizagem e, principalmente, nós vamos ter um foco muito grande em novas formas de se trabalhar a aprendizagem na sala de aula. Novos paradigmas, novas perspectivas para se entender as relações entre ensino e aprendizagem, ou novas formas de se trabalhar com o conhecimento dentro da sala de aula. Portanto, a gente vai ver mapas conceituais, nós vamos ver as relações entre conhecimento e aprendizagem, as relações entre cognição e aprendizagem, o papel da cultura nesse processo. A gente vai ver um pouco sobre temas transversais, como que isso impacta a aprendizagem dos alunos, a mexida no currículo, a mexida nos conteúdos, na forma e nas relações entre professor e aluno. E para fazer isso, a gente vai começar com essa primeira aula falando um pouco do que a gente chama das revoluções educacionais. Nessas revoluções educacionais, o nosso objetivo é poder explicar um pouco mais para vocês um pouco da história da educação, até para que a gente possa entender o momento atual no qual estão as escolas em que vocês vão trabalhar enquanto futuros professores. A minha referência para esse trabalho é um autor espanhol chamado José Esteve. O Esteve publicou um livro que tem no Brasil editado, que se chama A Terceira Revolução Educativa, ou a Terceira Revolução Educacional, onde ele vai contar um pouco da história da educação desde o Egito Antigo, que é ali que ele localiza o que ele chama da Primeira Revolução Educacional. Ele vai dizer que essa primeira revolução, ela iniciou no Egito de 3.000 anos atrás aproximadamente, quando foram criadas as primeiras casas de instrução. O que eram essas casas de instrução? O que a gente pode chamar das primeiras escolas. A primeira instituição dedicada exclusivamente para formar profissionais ou formar pessoas. Especificamente aqui a gente está falando da formação dos escribas, que atuavam naquela época, portanto, que aprendiam a linguagem dos hieróglifos, etc., e que, inclusive, tinham um forte vínculo com religião. Esse é um detalhe importante que a gente precisa entender, que é o vínculo entre educação e religião durante a história, vamos dizer assim, da educação na humanidade. Portanto, o Esteve vai localizar, lógico que isso é um processo histórico, que em várias culturas, vários locais estava acontecendo, mais ou menos em épocas semelhantes, mas quando a gente pensa um pouco na história europeia, que no fundo é a história nossa aqui do Brasil, como colonizados que essa terra foi pelos europeus, a gente pensa bastante, portanto, na cultura mediterrânea, no entorno do Mediterrâneo, onde está a Europa, onde estão alguns países da África e do próprio Oriente Médio. Então, o que nós estamos falando aqui um pouco para vocês é esse papel de o Estado ou a sociedade resolver criar uma escola, uma casa de instrução. E isso, de acordo com o Esteve, esse período ele vai durar aproximadamente 2.000 anos, ou muito mais que 2.000 anos. E ele é representado dentro dessa imagem que eu estou colocando para vocês aqui, né, nesse quadro pintado pelo Chardin, Jean-Baptiste Chardin, que chama a Jovem Professora. Por que eu utilizo essa imagem para poder representar esse momento da história? Porque ele simboliza como que durante esses 2.000 anos aproximadamente se organizou a relação professor-aluno. É uma relação individual entre um professor para um aluno. Essa é importante no que a gente vai ver aqui no transcorrer dessa aula, porque isso tem um impacto muito grande do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de organização, dos conteúdos, etc. A gente tem bastante noção desse papel da escola antiga, quando você tinha os mentores, por exemplo, onde você tinha os tutores, que eram pessoas que a elite, por exemplo, os reis, os faraós, eles escolhiam uma determinada pessoa, um determinado intelectual, para poder ensinar os filhos deles, os príncipes, etc. Então, nesse caso, por exemplo, essa educação ela se dava basicamente como uma educação individualizada. Se contratava
um grande pensador, um professor, para cuidar da educação das elites. Por isso que a gente coloca aqui que a característica principal dessa primeira revolução educacional era a formação de uma aristocracia, dos filhos dos nobres, dos filhos dos reis, etc. E isso funcionou, portanto, durante um longo período da história, porque a educação e o conhecimento não tinham um papel muito importante, como tem na sociedade contemporânea. Quem é que tinha acesso a essa educação? Você tinha um vínculo muito forte com a religião, que precisava, por exemplo, todo mundo que já estudou, já viu filmes falando dos mosteiros, como que o conhecimento estava dentro da igreja, dentro dos mosteiros medievais, etc. E, ao mesmo tempo, como que você tinha apenas essa elite que se apropriava desse tipo de conhecimento. A economia, como base agrária, não precisava de um conhecimento mais elaborado. Portanto, em síntese, a educação era voltada apenas para uma aristocracia, para uma pequena elite das sociedades. E é isso que vai caracterizar, essa mudança de eixo, é que vai caracterizar o que a gente vai chamar da segunda revolução educacional. Claro que como processo histórico, isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo que leva séculos até, se a gente quiser pensar assim. Mas o Esteve, ele vai localizar historicamente, no século XVIII principalmente, quando você começa a constituir os Estados nacionais europeus, onde começa a se constituir a Itália, a França, a Espanha, esses países com o Renascimento, pós-Idade Média, eles começam a se aglutinar em torno dos países da forma com que a gente conhece hoje na sua maioria. Claro, você começa a fortalecer os reis, não são mais os senhores feudais, você começa a ter os reis. E os reis, para poder consolidar o seu poder, eles precisam também cuidar da formação das pessoas que viviam naquele país, de criar identidade nacional dentro daqueles países. Ele se opõe, evidentemente, a quem tinha um poder semelhante na época, que eram as igrejas, que era a religião. E daí que, de acordo com o Esteve, nesse momento, surge o que ele chama que é o marco da criação da segunda Revolução Educacional, que é um decreto do rei Frederico Guilherme II da Prússia, em 1787, que pela primeira vez diz que a educação deve ser pública e sob responsabilidade do Estado. Essa é uma grande mudança. Nós estamos em época de Revolução Francesa, nós estamos em época de revoluções na Inglaterra, de independência dos Estados Unidos, fortalecimento do liberalismo, de constituição do que a gente vai hoje entender mais como democracia, e que, portanto, os Estados nacionais, para poder se consolidar, eles começam a ter uma preocupação também com educação, até para tirar essa responsabilidade da educação das mãos da igreja. Então, o rei Frederico Guilherme II, da Prússia, ele diz pela primeira vez que a educação é responsabilidade do Estado. E, ao mesmo tempo, essa responsabilidade, essa educação deve ser pública. E isso tem impacto, como vocês podem imaginar, até os dias atuais. É nesse sentido que eu vou utilizar essa imagem para vocês entenderem o que representa essa segunda revolução educacional. Essa aqui é uma sala de aula antiga, tem várias coisas que a gente pode chamar a atenção aqui nessa imagem, mas eu vou focar em alguns detalhes específicos. A primeira delas é o papel do professor. Esse papel, que ele parece aqui que está em cima de um tablado, uma lousa ao fundo, um relógio de controle, e ele está de frente para os seus alunos. É uma relação diferente de quando esse professor estava na relação individual, como a gente viu da primeira revolução educacional. Com essa publicização da educação e o papel do Estado, essa educação precisa começar agora a ocorrer em torno para mais pessoas simultaneamente. Então, é onde a gente fala que se configura arquitetonicamente, inclusive, esse espaço de sala de aula, 4 paredes, onde você tem o conhecimento centrado na figura do professor que vai transmitir esse conhecimento aos seus alunos. Por que isso também? O conhecimento, como a gente sabe, ele era restrito à circulação do conhecimento, ele estava nos livros, que eram caros de produzir, inicialmente até eram manuais, e mesmo assim estavam nas poucas bibliotecas, e quem é que ia dar aula? Era exatamente quem teve acesso a essas bibliotecas. Essas pessoas é que podiam,
evidentemente, trabalhar o conhecimento que eles foram na biblioteca e transmitir para um número maior de alunos. Então, onde se configura, em primeiro lugar, essa arquitetura do professor diante dos alunos, para vários alunos, e, ao mesmo tempo, a figura central do professor como detentor do conhecimento que vai transmitir aos seus alunos. E esse é o modelo que vocês devem imaginar que a maioria das escolas utiliza até hoje. Muitos de vocês que são professores já utilizam isso até hoje. Você é o detentor do conhecimento e você vai ensinar os seus alunos. Tem muito professor que, eu costumo usar o termo, se sente até incompetente ou picareta, esse é o termo que às vezes eu uso em sala de aula, porque ele não dá aula, se ele não for lá na frente e começar a ensinar as coisas para os alunos, ele se sente incompetente, ou os próprios alunos cobram dele. Tem muito a ver com esse modelo. O outro lado que eu preciso chamar a atenção de vocês nessa imagem é a ideia da homogeneização que foi estruturada nessa época também para que esse modelo de educação funcionasse. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, nós só temos meninos, portanto, só aqui eu já excluí 50% da população dessa sala de aula, mesmo corte de cabelo aproximadamente, a mesma cor de pele. A ideia que está por detrás dessa imagem aqui é uma ideia de homogeneização. É uma ideia de que, para que eu possa ser mais eficiente na transmissão desse conhecimento, no ensino, eu preciso homogeneizar a população do outro lado, que é quem vai aprender. E aí que começa a estruturar a seriação das escolas. Eu preciso homogeneizar os meus alunos. Isso está no imaginário da grande maioria dos professores até os dias atuais. A necessidade de homogeneizar os alunos. Eu preciso que eles tenham um determinado parâmetro de igualdade para que eles possam, entre aspas, aprender aquilo que eu estou ensinando para eles. Então, eu preciso criar as séries, eu preciso criar uma estrutura, tentar colocar os alunos no mesmo nível, nivelar alunos, são termos que a gente utiliza. A gente reclama quando os alunos vêm de formação diferente, com capacidades diferentes, porque o nosso desejo, muitas vezes, é que a gente tenha alunos iguais, apesar que ninguém é igual. Mas isso está focado exatamente nesse modelo de educação que foi estruturado no século XVIII e XIX e que perdura até os dias atuais. O que seria essa terceira revolução educacional? É um momento onde nós estamos passando um processo histórico de democratização e universalização do acesso. Uma coisa é dizer que a escola é pública, mas ainda apenas 10% da população ia para as escolas. Agora, a gente precisa fazer com que todas as crianças cheguem até a escola. Isso faz parte de um processo de democratização, isso faz parte da busca de universalização do ensino, isso faz parte do processo de mudança do capitalismo, da industrialização que vai gerando um capitalismo que precisa de uma mão de obra mais bem qualificada. Tem todo um momento sociopolítico econômico que vai evoluindo nos séculos XIX e XX e que promovem a democratização e universalização do ensino e, como consequência específica para nós, educadores, a inclusão na sala de aula das diferenças. Não é qualquer diferença, não é só diferença de gênero, todas as formas de diferença. Quando eu falo que todas as crianças vão para a escola, significa colocar dentro daquelas 4 paredes, dentro do mesmo espaço, todas as diferenças sociais, econômicas, psíquicas, físicas, culturais, religiosas, raciais, ideológicas e de gênero. Isso, evidentemente, tem um impacto muito grande na educação, porque aquele professor que tinha uma sala homogênea e ele falava e os alunos ouviam, inclusive ele tinha poderes legítimos para excluir toda e qualquer diferença, o aluno indisciplinado, o aluno com hiperatividade, o aluno com determinada deficiência, o aluno mais lento, o professor expulsava o aluno. A escola aceitava isso, a família aceitava que era natural. O Joãozinho não nasceu para estudar. Ou seja, a sociedade legitimava a exclusão da maioria. Agora a sociedade está dizendo o oposto para os professores. Agora todas as crianças devem estar na escola e ficar na escola. Inclusive quem tem deficiência mental, quem é cego, quem tem algum tipo de necessidade especial, todo mundo deve estar na mesma sala de aula. E os professores muitas vezes querem continuar dando aula como se estivesse no século XVIII, século XIX. Eu costumo dizer que isso é, no mínimo, ingenuidade dos professores. Acharem que a relação ensino-aprendizagem vai continuar sendo a mesma. Eu ensino e meus alunos aprendem. O que isso vem gerando hoje em dia, geralmente, é um aumento. Eu uso essa imagem muito para ilustrar
a primeira tentativa que os professores fazem, que é de ampliar, que a escola, que os sistemas educacionais, aumentar o número de crianças na sala de aula para poder ensinar mais efetivamente esses alunos. Claro que isso aqui não vai funcionar, porque o princípio que está por detrás é um princípio equivocado quando eu estruturei uma sala para 10 alunos, 15 alunos, 20 alunos, onde eu vou ensinar e vou homogeneizar quem está do outro lado para aprender. O que a gente discute hoje, como um grande desafio da educação, é que esse processo de promover uma acessibilidade, portanto, de universalização, onde cada vez mais alunos vão para dentro da sala de aula, por isso que nesse triângulo a gente coloca esse lado aqui, com o aumento da acessibilidade, ao mesmo tempo que isso aumenta o quê? A equidade, que seriam as diferenças dentro da sala de aula. Então, cresceu exponencialmente esses dois lados do triângulo, e o que geralmente a gente fala o quê? Reduziu a qualidade. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje na educação é equilibrar esse triângulo, mantendo a acessibilidade, que é fundamental nos dias atuais, quando a gente fala da importância da universalização do acesso à educação, ao conhecimento, ou seja, todas as crianças dentro da escola, manter a equidade, que não tem jeito de você trazer essas pessoas sem trazer junto as suas diferenças, mas ao mesmo tempo priorizando a qualidade. Esse é o grande desafio que nós educadores temos nos dias atuais. É como que a gente articula essa acessibilidade com a equidade, ou seja, como que a gente entende que não dá para a escola retroceder, nem a sociedade vai retroceder. Eu costumo brincar, as mulheres não vão voltar para ficar apenas dentro de casa, os negros não vão aceitar simplesmente continuarem excluídos da sociedade, bem como as pessoas com diversas deficiências. Todas essas diferenças têm o direito de estar dentro da sala de aula, mas a gente não pode comprometer a qualidade. O foco que vem sendo dado bastante é no desenvolvimento, para responder a essa demanda, a esse desafio, da utilização cada vez mais de metodologias ativas de aprendizagem. Esse é o foco que a gente vai procurar dar praticamente em toda essa disciplina. Como que você pode estruturar metodologias de aprendizagem e a psicologia tem muito a contribuir com isso, metodologias que de fato mudem o papel do aluno e do professor em sala de aula, aonde o foco passa a ser na aprendizagem dos alunos e não no ensino, naquele que fica transmitindo conhecimento. Então isso mexe com o papel do professor, que passa a ter uma outra forma de se relacionar com o conhecimento em sala de aula, e mexe principalmente com o papel dos alunos em sala de aula. E é nisso que a gente vai poder aprofundar em outros momentos dentro dessa disciplina. Obrigado a todos e a todas e até a próxima oportunidade.